Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui uma banda alemã, que é um dos pilares do krautrock e que surgiu de uma outra banda importantíssima. A banda a partir do qual ela surgiu é o Kraftwerk e a banda que eu vou falar hoje é o Neu!. Então o Neu!, como eu falei, surgiu do Kraftwerk como? Que o duo que formou o Neu!, que é o guitarrista Michael Rether e o baterista Klaus Dinger, fizeram parte do Kraftwerk. Então, inclusive, há um vídeo que é possível encontrar aqui no YouTube do Kraftwerk, um brevíssimo período sem o Ralf Ritter. Ficou registrado em um show que eles fizeram num programa de televisão alemão famoso chamado Beat Club. E naquela ocasião, em 1971, o Kraftwerk era formado pelo Florian Schneider, aí na flauta, violino e efeitos eletrônicos, pelo Michael Rether na guitarra e pelo Klaus Dinger na bateria. Nesse programa eles tocam uma música que tem várias denominações, aí uns chamam de Truckstop Gondolero, outros falam Rustos Gondolero, outros Von der Blauen Beck, então tem vários títulos dessa canção, não sei qual que é o verdadeiro. Mas logo depois o Ralf Ritter, que estava afastado porque ele estava precisando concluir os estudos universitários dele, assim que ele se formou, ele voltou ao Kraftwerk e os dois, o Michael Rether e o Klaus Dinger, abandonaram o Kraftwerk e juntaram forças aí para formar o Neu!. E o interessante é que os dois tinham personalidades completamente opostas. Enquanto o Michael Rether era mais de boa, era mais relaxado, um cidadão mais tranquilo, o Klaus Dinger era bem encrenqueiro. Ele gostava de uma confusão, no caso. Ele provocava bastante o Michael Rether, que na maior parte das vezes não dava muita trela para ele, não. Mas, mesmo duas personalidades tão opostas, se elas conseguem fazer algo, trabalhar juntas, em geral o resultado é muito bom. O que acontece aqui com os 3 álbuns iniciais do Neu!. Então, em 1971, 72, 72, se não me engano, foi lançado o primeiro álbum deles, chamado apenas Neu!. Aqui. A capa dele. E que essa edição que eu tenho aqui, ela é meio que um pôster aqui, a forma meio que um pôster. E aqui temos o Michael Rether e aqui o Klaus Dinger. Então, qual que era a praia do Neu!, então? Música eletrônica, mas com fortes elementos de rock, certo? Como todo krautrock que se preze. E o interessante é que era o estilo dos músicos. O Michael Rether tinha um estilo bem único de guitarra também, que aproximava ele um pouco da ambient music e um pouco até da New Age, se alguém quiser comparar, mas New Age aqui no bom sentido, não no sentido pejorativo que se tornou depois, enquanto que o Klaus Dinger tinha um estilo bem sincopado e bem claustrofóbico de tocar bateria, que até ganhou um nome, estilo Motorik. No caso, sempre quando se fala em Klaus Dinger como baterista, se fala o estilo Motorik, que foi ele que patenteou praticamente esse estilo. Então aqui temos, isso é muito evidente na faixa que abre esse álbum aqui, que é a Hallo Gallo, tem mais de 10 minutos de duração, onde você percebe aí a intrincada conexão entre a guitarra do Michael Rether e o estilo maníaco de bateria do Klaus Dinger. É quase como se fosse um metrônomo mesmo. Depois temos aqui uma música meio experimental, meio assustadora, assim, meio ameaçadora, que é Sonderhöhe, alguma coisa assim, mais ou menos. Tem assim um estilo, tem umas guitarras dissonantes aqui do Michael Rether, bem ameaçadoras, bem assustadoras aqui no caso. E depois temos Weihnachtslied, que aqui já é um estilo, um estilo que lembra um pouco, como falar, o Pink Floyd de uma guma, mais ou menos. Lembra um pouco. E aqui você tem mais o equilíbrio entre a bateria, aqui um pouco mais pausado, um pouco mais fraca, do Klaus Dinger, e o estilo de guitarra fluido do Michael Rether. Esse aqui é um dos melhores exemplos do estilo fluido de guitarra dele. Depois a gente tem aqui Im Glück, que na verdade para mim
eu tenho a nítida impressão que quando eu escuto essa canção, é como se alguém estivesse andando de barco a remo num lago de madrugada. Não me pergunte por que é de madrugada, porque pra mim é. Alguns falam que parece água fervendo, tem um barulho, mas pra mim é barulho de remo na água, com certeza. E algumas pessoas, assim, uns cochichos, assim, uns murmúrios meio ininteligíveis no meio da música. E ela dura alguns 3 ou 4 minutos mais ou menos, nesse estilo, e com uns sintetizadores meio que flutuantes aí no caso, dá uma atmosfera para mim meio que de sonho, alguma coisa assim. E do nada, é como se alguém ligasse o motor do barco, e daí entra Negative Land. Essa é uma faixa bem mais, com as baterias bem proeminentes do Klaus Dinger aqui, com o estilo bem marcado dele. E o Michael Hertz é um pouco mais agressivo na guitarra também aqui. Inclusive tem uma banda da década de 80 chamada Negative Land, em homenagem a essa canção. E fechando o álbum, a gente tem a Lieber Honig, que eu já li isso na internet, concordo plenamente, é a música romântica mais triste que existe, a música de amor mais triste que existe. Que é o Klaus Dinger, que compôs em homenagem a então namorada dele, acredito que se tornou a esposa dele depois. Mas é uma música bem triste mesmo, só com alguns acordes desconexos de guitarra, e o Klaus Dinger meio que cantando a música, meio que chorando, lembra alguma coisa assim. Uma coisa que o Radiohead adoraria, com certeza, o Tom York adoraria fazer algo do tipo, com certeza. Então, um brilhante álbum esse de estreia, o Neu. Depois temos o Neu 2, ou Neu 2, ou Neu 2, dependendo do idioma, que é esse aqui. Alguns consideram esse álbum aqui uma genialidade, de uma criatividade ímpar. Outros acham que é uma picaretagem pura. Por quê? Aqui também, o mesmo estilo. Na verdade, a gente tem apenas 4 canções propriamente ditas nesse álbum aqui. Essa minha caixinha está quebrada, mas aqui está o CD. A gente começa com Firima, que lembra um pouco Halo Galo, do álbum anterior, também tem 11 minutos, é um pouco mais comprido que Halo Galo, inclusive. Também a gente tem o mesmo esquema também da intrincada tapeçaria entre solos de guitarra e estilo sincopado de bateria. Depois temos Spitzenqualität, que é quase que uma vinheta aí, onde o Klaus Dinger acelera e diminui o ritmo da bateria, uma faixa praticamente só de bateria. Depois temos a misteriosa Gedenkminute, que é pouco mais de 1 minuto, mas tem assim, uns sintetizadores meio macabros no início, e depois você ouve um sino tocar e alguém fala alguma coisa que não dá para entender muito bem também. E depois vem Lila Engel, também uma das músicas mais punks, vamos dizer assim, do Neu. Algumas bandas punk até citam o Neu como influência nessas músicas mais enérgicas, não nas músicas mais ambient, vamos dizer assim. E Lila Engel, aqui o Klaus Dinger que ditou o ritmo da canção, então ela é uma música mais agressiva, uma música que tem uma pegada roqueira mais forte. E daí vem o então lado B, né, que só tem 2 músicas de verdade, que é Neuschnee e Super. Sendo que Super é mais punk ainda que Lila Engel, com certeza. Super é uma música bem estilo punk e New Wave. O pessoal aí da New Wave, da No Wave também, inclusive, bebeu bastante na fonte aqui, tanto de Super quanto de Lila Engel. Eles beberam bastante dessa fonte, com certeza. Mas aqui então essas 2 canções, Neuschnee é um pouquinho mais contido, um pouquinho mais romântica no caso, mas Super é pauleira. Só que daí eles não tinham outras canções para colocar. E o que eles fizeram? Colocaram uma outra versão de Neuschnee em 78 rotações por minuto, então fica muito mais rapidinha, fica muito mais acelerado. E Super, eles fizeram também uma versão com 78 RPM, que daí parece que é aqueles esquilos, aqueles chipmunks lá do Alvin, esquilos cantando, fazendo uma versão da música. E eles também pegam uma versão em 16 RPM. Aí a música é muito mais lenta, ela fica assustadora, porque daí a instrumentação fica muito mais pesada e a voz do Klaus Dinger aqui parece um demônio, no caso, aquelas vozes alteradas, e é de dar medo, no caso, principalmente se alguma criança ouvir, com certeza vai ficar com medo dessa canção aqui. Ela é um pouco mais
como tem uma rotação menor, então ela dura mais de 4 minutos, enquanto que o original acho que não chega nem a 3. E depois temos também aqui outras genialidades ou picaretagens, depende do seu estado de espírito, no caso. A gente tem aqui Alô Excêntrico, que é meio que um experimento aí do Michael Heter com a guitarra, um estilo meio pausado, ele fica brincando com a guitarra por algum tempinho, mas é uma faixa curta. E a outra então é Casseto. Essa então é uma coisa assim na cara dura que eles fizeram mesmo. Eles pegaram uma fita cassete com o Hello Galo do primeiro álbum, só colocaram uma fita estragada, dá pra ver bem, colocaram para tocar num aparelho de cassete. Então ela fica dando assim, aquela fazendo aqueles barulhos assim, e você vê perfeitamente que a rotação tá um pouquinho esquisita, mas como para quem é da década de 80, 90, 70, sabe que o que acontece com uma fita quando ela começa a ficar velha, ou tomou muito sol também, esquentou muito, como é que fica a sonoridade das canções, fica uma coisa meio assim, um som meio gelatinoso, vamos dizer assim. Então foi isso que eles fizeram aqui nesse Noi Tsai, ou Noi 2 no caso. Mas para mim o melhor álbum deles é esse aqui, o terceiro, de 1975, o Noi 75 ou Noi 75, ou se quiser em alemão, Noi 75. Esse aqui. Essa minha versão não é igual às anteriores, não é de pôster, mas tem aqui uma foto dos dois. Michael Heter aqui, Klaus Dinger aqui. E aqui temos 6 canções. Só que aqui está bem marcado o estilo do Michael Heter e o estilo do Klaus Dinger. Tem 2 músicas para cada um. Então, no caso do Michael Heter, a gente tem Zealand e Lebwohl, que são praticamente uma dobradinha aí, onde você tem aqui um ambiente completamente ambient music, ou new age se preferir. Que é Zealand, uma faixa muito mais de sintetizadores e guitarras espaciais, etéreas, flutuantes, assim. E entre Zealand e Lebwohl você ouve barulhos de chuva. Depois Lebwohl abre com um piano, uma bateria muito esparsa no caso, quase você não escuta, e som de ondas, som de mar também. E o Michael Heter pronuncia algumas frases em inglês, algumas palavras em inglês, no caso, é perfeita para meditar, no caso, essa aqui. Então, depois eu vou falar sobre isso. O Michael Heter formaria um outro projeto musical com o pessoal do Cluster, mas eu falo isso daqui a pouco. As 2 faixas do Klaus Dinger são puro punk. Aqui é punk na veia mesmo, que é Hero e principalmente After Eight. After Eight é pauleira mesmo. E aqui o Michael Heter mostra que também sabia tocar música animada também. Ele não ficou preso só naquela música ambient, não. E tem 2 músicas em que eles colaboram, certo? Easy é muito mais do Michael Heter do que do Klaus Dinger, que é a canção que abre o disco. É um pouco mais nos domínios aí da ambient music, mas é um pouquinho mais animada, tem uma bateria um pouquinho mais evidente. Agora, E-Music para mim é a quintessência do que foi o Noi. Aí você tem bem o estilo de cada um, bem dosado. Então para mim é o ponto alto do Noi. Essa música tem quase 11 minutos de duração, que é E-Music. Depois eles se separaram. O Michael Heter já tinha em 74 lançado um disco com o duo Cluster, que é o Harmonia, que fez 2 álbuns excelentes também. Futuramente falarei sobre eles aqui. Um de 74, que é o Musik von Harmonia, e o 76, que é o Deluxe. E o Klaus Dinger formou outra banda chamada La Düsseldorf, onde lança o primeiro álbum também chamado La Düsseldorf em 1976. E ele até meio que emula o estilo do Michael Heter em algumas canções como Silver Cloud e Time, por exemplo. Mas é claro, estava na cara que eles não teriam condições de continuar contribuindo por muito tempo, porque eles eram muito diferentes. E o Michael Heter teve uma hora que ele se cansou de todo aquele ambiente, toda aquela atitude provocadora do Klaus Dinger, e mandou ele passear. E na década de 80 surgiu um 4º álbum do Noi, só que é da sobra do estúdio. Eu não recomendo esse álbum.
Quando se fala em Noi, para mim são esses três. Aquele quarto álbum nem deveria ter sido lançado, na verdade, que não faz justiça à brilhante música que o Noi registrou. Então, quer conhecer o Noi? Fique com esses três álbuns aqui que você vai conhecer certamente o melhor do duo. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!